Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra Farroupilha, olá, tudo bem? É hora da entrevista do dia, é hora de telejornalismo local aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda no Facebook, também no YouTube, tem o nosso Instagram, o nosso site www.tvserra.tv com todos os conteúdos do dia e ainda link ao vivo com a programação 24 horas por dia. Então, a gente faz tudo para estar sempre junto, ao seu lado, no seu dia a dia. Eu peço licença agora durante o período do vídeo para a remoção da máscara. Estamos respeitando os protocolos sanitários, mantendo o distanciamento na medida do possível ainda, higienizando as mãos com álcool em gel. Enfim, é o que a gente precisa. E também o uso da máscara é muito importante ainda. É o que eu tenho dito. A pandemia reduziu, mas não acabou. É diferente uma diminuição do que o próprio fim da pandemia. Então vamos com cuidado ainda. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, no bairro Imigrante, numeral 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo o vereador da bancada do PSB na Câmara de Vereadores, o vereador Juliano Luiz Baumgarten, é o nosso convidado para a entrevista do dia. E olha, é um assunto que o vereador vai se manifestar algumas horas após a decisão do senhor prefeito municipal de Farroupilha, Fabiano Feltrin, de vetar o projeto de lei de autoria do vereador Juliano Baumgarten, que previa a distribuição de absorventes femininos nas escolas da rede municipal de ensino em Farroupilha. Esse assunto foi pauta aqui da entrevista do dia. A TV Serra acompanhou também lado a lado na Câmara de Vereadores de Farroupilha e na manhã desta quinta-feira a decisão do prefeito municipal de vetar o projeto de lei, alegando que a Procuradoria-Geral do município de Farroupilha apontou inconstitucionalidade pelo projeto de lei ter vício de origem e ainda também por haver uma outra lei já similar em andamento, enfim, já sancionada aqui no nosso município. Vereador Juliano, fique à vontade se quiseres manter a máscara ou sentires a segurança de retirá-la. Bem-vindo. Como é que o senhor recebe esta decisão do prefeito municipal de vetar o projeto de lei que o senhor trabalhou por mais de 3 meses junto à comunidade, discutiu ferrenhamente na Câmara de Vereadores com os seus colegas e agora termina mas tem o veto do prefeito municipal. Bem-vindo. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contigo na TV Serra, sempre cobrindo as nossas notícias. Eu recebo com tristeza e com espanto, né? Porque quando a gente fala em cidade, a gente olha para o melhor, para compensar, para fazer acontecer. E tinha prazo até ontem para mandar o veto, mas nós recebemos o documento, a bancada do PSB, hoje pela manhã, e me pegou muito surpreso e me deixa muito triste, porque foi um projeto que sim foi aprovado pela grande maioria dos vereadores, só não votou o presidente, porque o presidente só vota em caso de desempate, e o voto contrário do vereador Marcelo Broilo, do MDB, aquilo que quando a gente discutiu, eu falei que eu respeito o posicionamento, etc. Mas eu fico muito triste porque todo o projeto, como aconteceu a condução, a forma como que veio,
Eu vejo que, infelizmente, isso é uma birra política, porque é o vereador da oposição, o vereador que é atuante e faz cobranças pontuais ao executivo. E quando eu falo que eu sou um vereador da oposição, eu não sou vereador da oposição contra a pessoa, contra o grupo. Muitas ideias a gente não compactua e muitas atitudes. E a gente faz o quê? Discute, propõe. E eu tenho sido muito propositivo no mandato. Várias ideias, sugestões, várias questões que eu alertei de ver, de forma. E fora que o trabalho é uma demanda real da nossa sociedade. E eu corri muito. Foi mais de 3 meses de trabalho, porque não foi da noite para o dia, né, Leandro? Foi um projeto que primeiro a gente tem que entender uma pauta, é um assunto delicado, é um assunto que envolve... Foi um projeto que se embasou também ouvindo, não o vereador direto, mas dirigindo questionários às meninas nas escolas da rede municipal? Sim. Foram, ao longo desse tempo, eu passei nas 17 escolas municipais, séries finais, e 760 meninas de forma voluntária, de forma que não houvesse identificação anônima e facultativo, né, para deixar claro, responderam algumas pesquisas e achamos vários casos e sim, prova que tem esse problema, que tem a necessidade. E também porque o projeto para distribuir nas escolas é uma leitura muito simples, curta. Primeiro, se tem uma dificuldade de compra de alimentos, falta itens de higiene. Segundo, se muitas dessas crianças... Quando falta alimentos, o resto falta tudo quase, né? Exato. Segundo ponto, essas meninas vão para a escola e aí o que acontece? É muito mais fácil tu centralizar, tu distribuir no ponto de encontro que elas vão do que tu mudar a logística e botar no CRAS, como é o projeto do Executivo. E o que me deixa triste, Leandro, é que assim, eu trabalhei e o projeto ficou um bom tempo tramitando na casa, teve parecer constitucional, e eu quero reiterar aqui que uma das respostas do Executivo foi que ele é inconstitucional, e eu discordo porque, primeiro, eu tenho um parecer favorável do IGAN, que é um instituto que presta uma assessoria para a Câmara de Vereadores, onde que veio o retorno. E eu falava, por 2 motivos que ele é constitucional. Política pública e segundo, porque em nenhum momento eu dizia como o executivo tinha que fazer. Eu dizia que ele tinha que regulamentar, eu dava liberdade e autonomia. Ou seja, se ele quisesse fabricar, se ele quisesse comprar, se ele quisesse fazer campanhas de doação. Depois disso, a procuradora da casa, a doutora Viviane, que é uma excelente profissional... Doutora Viviane Varela. Uma excelente profissional, muito séria, deu parecer favorável. Se tivesse inconstitucionalidade, ali já ia cair por terra, porque a doutora não deixa passar uma vírgula. Ela é muito pontual quanto a isso. Depois, a Comissão de Constituição e Justiça deu favorável. O prazo esgotou regimentalmente da Comissão de Saúde, mas, enfim, teve os pareceres favoráveis. E na véspera da votação, o Executivo mandou um projeto similar, um pouco mais completo. Isso é verdade. Mas um projeto... Até porque ele tem essa prerrogativa, né? Claro, ele pode fazer uma coisa mais pomposa, mais volumosa, porque ele pode prever custos ou não. E me deixa triste porque é o seguinte, veio e um projeto, que eu quero que os nossos telespectadores compreendam, um projeto ele não rebaixa o outro, ele não eleva o outro. Muito pelo contrário, eles se complementam. Eles visam atender essas meninas que precisam. E nesse caminho não houve diálogo. Porque até os vereadores da situação defenderam que a primeira-dama trabalhava com afinco esse projeto há muito tempo. Só que o projeto entrou muito tempo depois do que o meu. E ainda com erros, que inclusive teve que vir um ofício com uma mensagem retificativa para alterar o texto do projeto que tinha erros. Eu respeito, enfim, mas nunca me chamaram para conversar. O primeiro objetivo, aquilo que eu digo, foi alcançado. Essas meninas serão atingidas de uma forma ou de outra. Mas não precisa esses embates, essas questões picuinhas políticas. Muita gente... Uma decisão que o prefeito poderia ter evitado? Com certeza, ele podia ter sancionado, não ia mudar nada na vida dele. Não ia mudar. Eu vejo que, enfim... É perseguição política? Foi uma vaidade política e por não admitir que o vereador da oposição, o vereador mais atuante da oposição,
E eu volto a dizer, com cobranças pontuais, e eu nunca fui leviano de falar coisas que não fossem verdades ou pontos que estivesse. Então foi uma questão de dizer, não, peraí, o canetaço final é meu. E eu fico triste porque eu estou fazendo uma proposta nova de política, servir a comunidade, trabalhar para a comunidade. E o próprio prefeito falava muito de diálogo, diálogo, diálogo e a nova política, um novo ciclo. Mas infelizmente eu não vejo novo ciclo, porque os atos, as atitudes são iguais que tiveram no passado e são da política velha, que é a política que ninguém mais aguenta, que é aquela política que só leva para o embate e não tem, o povo fica de lado. E falta de diálogo, porque quando eu entrei com o projeto na Câmara, e se a primeira-dama estivesse trabalhando, o que a primeira-dama podia ter feito? Ela, ou a Secretaria de Assistência Social, ou enfim, qualquer agente da Prefeitura. Podia ter me chamado para conversar, para compor, para construir. O objetivo era atingir essas meninas. Não, muito pelo contrário. Vieram procurar, me contatar para conversar na segunda-feira de noite, pós a sessão, 10h30 da noite. E o projeto ia na votação na terça-feira à noite. E o projeto. Então, eu lamento, os vereadores tentaram da situação, mas foi difícil. Porque também, Leandro e amigos, eu ia colocar em votação na outra semana, quando já tinha os pareceres que davam, embasavam e podia ser colocado com urgência para aprovar, porque quem tem uma necessidade não espera, então nós temos que agilizar. E eu trabalho muito com essa metodologia, agilidade. Tem coisa que não precisa discutir. Tá aí o problema, tem a solução, vamos resolver. A doutora Clarice, líder de governo, me pediu, não, vamos segurar mais um tempinho, nós vamos conversar, vamos aprovar, vamos construir. Então eu acabei não colocando em votação em regime de urgência naquela noite e depois teve o feriado e assim eu acabei colocando em votação no dia 14 e foi aprovado. Mas eu lamento, né, Leandro, essas atitudes elas não contribuem para a cidade, muito pelo contrário, elas estimulam a picuinha e bate-bocas desnecessárias. Claro que o assunto ainda não está todo ele encerrado, porque diante do veto do prefeito municipal, o que acontece agora? O veto volta para a Câmara de Vereadores, o plenário da Câmara de Vereadores vai ter que colocar em votação ou a manutenção do veto do prefeito ou a derrubada do veto do prefeito. Os vereadores são soberanos e para derrubar o veto do prefeito tem que ter maioria simples ou tem que ser qualificada? Simples, né? 8 votos simples. 8 votos simples. Temos 6. Se seguir essa lógica, eu, Pastor Davi, Amarante, Thiago Brunet, ou Roque, né? Bem provável que vai ir para as comissões e tal, ou o Juessi, que está ocupando o prazo, e mais também o vereador Thiago Ilha. Então temos 6 e obviamente que eu vou conversar com meus colegas, vamos debater para tentar derrubar o veto, para mostrar também, para respeitar também o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo vinha trabalhando isso aí. E não pode simplesmente essa queda de braço desnecessária. E como tu disse, se houver 8 votos, derruba e sanciona. Derrubando o veto, o que acontece? O presidente da Câmara é quem promulga a lei? É isso? Promulga a lei. O Tadeu e ela tem validade? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E não inibe a que está em vigor da primeira-dama? Complementa. Porque o que mudou de um projeto para o outro? Ele prevê uma semana para discutir a questão da pobreza menstrual, prevê distribuição no CRAS, nos centros de referência. E não nas escolas? E não nas escolas. O meu ele é focado para as estudantes nas escolas. O grande diferencial é esse. Por quê? Para evitar também o deslocamento, o gasto com transporte coletivo, seja qual for, para estar lá na escola, precisou, já pega, aproveita. Juntar o útil ao agradável, ou seja, seguir uma lógica, ser bem objetivo e facilitar. Porque senão daí então é bem provável que essa menina, vamos supor que a menina tenha 12 anos e ela precisa. Ela não vai sozinha com 12 anos buscar lá no CRAS. Vai ter que um pai, a mãe, o responsável, talvez tire do trabalho. Talvez essa pessoa não tenha recurso para ir até lá. Então, então ela, em vez de facilitar, dificulta o acesso. Então é por isso que eu fico triste, que foi um trabalho intenso e aquilo que eu tenho falado, pessoal, muitas mensagens de apoio eu tenho recebido desde do anúncio do veto, vários canais de comunicação, imprensa me procuraram e eu tenho dito que
Eu fico feliz que o primeiro objetivo tenha sido alcançado. E eu levantei essa pauta, discuti, propus a reflexão na sociedade, fiz as pessoas pensarem, trabalhar com viés de empatia, se colocar no lugar do outro. Inclusive, as próprias meninas que responderam à pesquisa, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A empatia com quem tem, com aquele que não tem, dizendo que bom, tem meninas que não vêm para a escola, que a gente sabe que tem esse problema, que tem dificuldade, que o pai está desempregado, que tem problema e agora elas vão poder ter, não vão passar vergonha. Então, nós fizemos a sociedade farroupilense pensar e refletir. E eu fui pioneiro nisso, mas não quer dizer que porque eu sou pioneiro, que tem que ser soberano, não, muito pelo contrário. Olhamos, só que é uma pena não dar o braço a torcer porque o vereador tomou a iniciativa antes do executivo. Vereador, talvez foi o assunto que o senhor mais se envolveu nesses primeiros 8, 9 meses da legislatura? Se não o mais, um dos. Um dos mais, com certeza, porque nós aprovamos já 6 projetos de autoria. 6 projetos, o Jovem Parlamentar, o Jovem Autor, o projeto sobre a valorização do grafite, o Dia do Patrimônio. Os 2 que eu mais trabalhei, sem sombra de dúvidas, foi esse da pobreza menstrual e da economia criativa. Então, foi muito porque, pensa só, tu passar em 17 escolas, e todas eu passei. E o senhor conversou com as alunas? Não tive o contato direto. Eu encaminhava para os professores, para a direção, e cada escola eu percebia a forma, porque para mim não ter contato, só ter a resposta escrita para poder olhar, embasar, sustentar. E fora também o pedido de informações que eu fiz, que veio a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, que mostra que tem uma faixa atendida pelos programas do Cadastro Único, que logo tem essa demanda, tem essa... mas o presidente Bolsonaro vetou nesta quinta-feira também a distribuição dos absorventes. Foi vetado nacionalmente também. Foi vetado nacionalmente, sim, eu acompanhei também, fiquei chocado, porque o Senado havia aprovado, né? O Senado aprovou, mas eu tenho praticamente certeza que a Câmara vai derrubar o veto. Vai derrubar o veto, e eu vejo que o presidente vetou não tanto por questão financeira, mas mais por questão ideológica. Sim. A questão, por exemplo, aqui de Farroupilha, me corrija, vereador, mas se não me falha a memória, é o primeiro veto do prefeito que vai para apreciação da Câmara de Vereadores em projeto de lei, né? Sim, é o primeiro. Porque os outros todos foram com talvez o conteúdo mais simples. Claro, eu estou aguardando a sanção da economia criativa e do Dia do Patrimônio, sim, que ainda também não saiu. Inclusive, a própria reforma administrativa não foi sancionada ainda. Porque o que acontece? O prefeito, o governador ou o presidente da República tem a prerrogativa de vetar na íntegra um projeto de lei, que foi o que aconteceu com o projeto do vereador Juliano, ou vetar parcialmente alguns tópicos. É isso, né? Se veta alguns tópicos, o projeto se mantém, mas o veto do prefeito Fabiano, nesse caso, foi total, né? Foi total, e o argumento foi que é inconstitucional. E até eu lamento por isso, porque se fosse algo inconstitucional, primeiro que eu não teria apresentado e segundo que eu teria retirado o caso, que eu fiz muito disso. No começo eu apresentei diversas proposições e quando chegava o parecer da procuradora sempre vinha inconstitucional. Para quem não sabe como é que funciona a Câmara, a nossa procuradora ela não dá um parecer quando tu vai pedir uma opinião para ela. Ela espera tu protocolar, seguir o rito da casa e depois ela emite um parecer. Depois eu descobri que tinha uma parceria com o Instituto Jurídico e aí sim, a partir daí que eu comecei a mandar e ter esses retornos e trabalhar dessa forma. E aí então, estranho, né? Porque foi parecer favorável do IGAN, da procuradora, doutora Viviane, excelente profissional, e a Comissão de Constituição e Justiça, e agora o prefeito vetar dizendo que é inconstitucional e consequente, e por ironia do destino, o projeto do Executivo foi sancionado ontem. Então é perseguição política, lamentável. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, conversando mais com o vereador Juliano Balgar, tem outros assuntos na pauta. Fiquem ligados. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha.
consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha é completa e tem tudo o que você precisa e ainda sempre com ofertas especiais. Confira algumas das promoções de outubro. Kit ômega 3 catarinense com 300 cápsulas, R$ 89,99. Cartilive colágeno tipo 2 com 60 cápsulas, R$ 94,99. Tonalizante Soft Color, R$ 21,99 cada. Lâmina Gillette Matte 3, R$ 29,90. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos a partir de R$ 39,90 mensais.
Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Vem! Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Já estamos de volta, nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Quem tem TV a cabo está conosco, vai aí no 526, vai no 26. Quem nos acompanha no Facebook, vai no Facebook. Quem está no YouTube, quem está conosco também pelo Instagram, pelo nosso site www.tvserra.tv. Enfim, tudo para a gente estar junto com você. A entrevista do dia tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha, na rua Papa João 23, numeral 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o vereador da bancada do PSB, o vereador Juliano Balgarten. O primeiro bloco foi todo ele dedicado à questão da análise do vereador, como ele recebeu no dia, horas depois, a decisão do prefeito municipal de vetar o projeto de lei de sua autoria que previa a distribuição de absorventes femininos para as meninas nas escolas da rede municipal de ensino em Farroupilha. Agora, outros assuntos, o senhor tem falado também muito nesse primeiro segmento da nova política, que é o que ele pauta. Esta decisão do prefeito, esse veto que aconteceu com relação a esse projeto de lei, lhe intimida com outros projetos ou o trabalho do vereador vai continuar? Eu vou continuar trabalhando, Leandro, porque eu fui eleito pela comunidade para trabalhar para ela com afinco. A grande maioria dos projetos que veio do Executivo eu votei favorável. Votei apenas 2 contrários porque tinham problemas e logo ali adiante vai vir à tona. Questão do concurso público que tinha que seguir, criação de um cargo que não pode por causa da lei complementar 173, se não me engano agora, e também a própria questão daquele dos terrenos lá no Caminho de Pedra, que tem alguns erros, mas eu votei perante a minha consciência e todos os projetos são bons. Inclusive votou favorável no projeto de lei da reforma administrativa. Com certeza, quem vai governar é o prefeito. Eu discordei de alguns pontos, mas a estrutura tem que ser do jeito que ele quer se adaptar. Inclusive propus sugestões, alertei sobre pautas, como por exemplo a Guarda Municipal está mais ligada à gestão, ao gabinete. E vai para a Secretaria de Obras e Trânsito. Vai para a Secretaria de Obras, então vai ficar deslocado, mas o prefeito é soberano e ele vai governar do jeito que ele quer. Lamentamos também a extinção da Secretaria de Turismo, juntou desenvolvimento econômico, turismo e inovação. Está muito aquém também o trabalho relacionado ao turismo. A gente vê que infelizmente nesses 9 meses que se passaram, pouco ou nada se produziu. Então nós vemos que é uma carência. Hoje também estive na Feira Tecnológica de Inovação na Mercopar, muitos municípios marcando o território lá, vendendo seus cartões postais, vendendo o que tem de melhor na cidade. Farroupilha está lá? Não, muito pelo contrário, não vi. Então, a Farroupilha poderia ter com certeza um stand vendendo os nossos vinhos, vendendo a nossa gastronomia, vendendo a nossa cultura, vendendo tudo isso. Mas, enfim, não está. E inclusive, boa parte da projetos que eu enalteci, que eu ajudei, por exemplo, a atualização da legislação do Fundeb, de um conselho que poderia perder recursos, eu sustentei a defesa. Uma troca de rúbrica, eu sustentei a defesa para explicar o projeto. A própria questão da criar o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para o auxílio dos atletas, dos profissionais de educação física, fui eu que alertei o Executivo, porque eles não haviam se inscrito e abri uma segunda chamada através do meu pedido de informações que mexia os bastidores. Eu sei de fonte segura e foi feito.
Então eu estou para construir, eu estou para ajudar a cidade. Se o prefeito não quer, daí eu lamento. A minha parte eu estou fazendo. Vem aí muitos projetos, muitos temas importantes ainda até o final do ano que o senhor vai levantar na Câmara Municipal? Com certeza. Eu tenho pronto 2 projetos que eu vou, na próxima sessão eu vou protocolar um, e também depois estarei detalhando, comentando. Tem um que eu vou dar entrada em novembro também. Esse vai ser um pouco mais polêmico, vai ter muita discussão, mas é um projeto muito importante. Muito importante também, depois vou dar detalhes, e tem mais um que eu estou aguardando o retorno do parecer jurídico, que eu também pretendo ainda apresentar esse ano. Fora que tem mais um projeto, 2 projetos tramitando na casa, um eu estou junto como autor, que é aquele anual dá os nomes de rua, Sim. que é tradição, enfim, indiquei lá os nomes, segui todos os critérios, e tem o projeto que eu dei a entrada, que é o PL que trata sobre instituir uma política municipal de prevenção à evasão escolar, que é um assunto bem delicado, que é um assunto que anos já vem se tratando isso, e agora com a pandemia a gente não conseguiu mensurar ainda, mas vai ter muitos casos de evasão. Certo. Então tem muito trabalho, fora mais uma comissão especial que a gente vai estar criando, envolvendo o turismo, que nos próximos dias a gente vai estar formalizando a frente parlamentar em defesa das políticas públicas de juventude, também que eu já estou trabalhando toda a parte burocrática, o estatuto, a parte documental. Então tem muito trabalho mesmo. E também tem uma mudança que as emendas agora, quando a gente for discutir o orçamento, os vereadores, com a nova atualização do regimento, nós vamos fazer imposição, ou seja, o vereador vai propor emendas impositivas que poderão mexer diretamente no orçamento executivo. Então, o vereador poderá destinar. Poderá destinar. Se passar pelo plenário? Se passar pelo plenário. O prefeito pode vetar depois? Volta para apreciar o veto. Apreciar o veto. Sim. Então tem muita... Quer dizer, se o vereador Juliano entender, vou dar um exemplo aqui, entender que determinada área deva receber lá, estou chutando o valor, R$1 milhão, faz a emenda impositiva, justificativa, passou pelo plenário, vai para o executivo aceita, ok, veta, volta para a Câmara para derrubar. É novidade isso, né? Então tem muitas coisas novas ali que estão para acontecer, então tem muito trabalho, já estou fazendo o planejamento também para 2022, muitos projetos, muito trabalho, isso que eu posso falar e enfatizar. Em 9 meses de mandato, dá alguns números, quantos projetos de lei, quantos requerimentos, pedidos de informação, moções, foram vários, né? Nossa, pedido de informações acho que foi uns 50. Requerimento passou tranquilamente de 100, sugestões de projeto de lei foi encaminhada 20. 20 sugestões? 20 que foram aprovadas, 2 reprovadas. Projetos de lei eu protocolei, muitos, não sei dizer quantos, mas foi aprovado 6, agora lamentamos que um foi vetado. Tem o 7º tramitando, tem mais 2 que eu vou protocolar. E fora também que foi reprovado o Dia Municipal de Memória às Vítimas da Covid. Sim. E fora alguns que eu acabei retirando por erros. Teve o Banco de Ideias que eu subscrevi com o vereador Roque. Então, tem esse das ruas, então tem muita coisa. Tem um número que eu acho que veio a chocar, que veio movimentar o cenário. O senhor está feliz quase no final do ano com todo esse trabalho? Esperava isso lá no início do mandato? Eu esperava sim, porque a minha postura, a minha proposição, quando eu pedia voto, as pessoas diziam que, muitas vezes as pessoas diziam que os vereadores que estavam naquele momento não apresentavam projetos, que tinha muito bate-boca, que não resolvia nada, e eu disse, não, eu vou apresentar. Muito blá, blá, blá. Muito blá, 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 muito mimimi, e eu optei por seguir isso. Então, eu estou feliz com o meu posicionamento, com o meu trabalho, porque eu acredito que essa é fazer a diferença, mexer com a vida das pessoas, mexer com a cidade. Quando tu mexe com a cidade, para melhor, todo mundo ganha. Ganha na qualidade de vida, ganha na forma de ver, e assim sucessivamente.
Deixa eu colocar um outro assunto, vereador, que o senhor também tem se envolvido um pouco, claro que não é um assunto nosso aqui, mas que afeta toda a região, a questão dos pedágios, das praças de pedágios. Foi audiência pública para lá, audiência pública para cá, enfim, muitas reuniões, mas em outras palavras, não tem o que fazer, nós não vamos escapar dos pedágios, né? Esse modelo de pedágios que o Estado vai implantar novamente, ele, como a gente diz na gíria popular, ele nasce torto. Nasceu tudo errado, nem torto. Nasceu tudo errado porque tem muito pouco tempo para discutir. Ele vem meio que goela abaixo? Foi goela abaixo e a gente teria que cobrar, olhar lá no retrospecto em 2016, lá na Assembleia Legislativa, que foi aprovado pela grande maioria, e agora tá para se pôr em prática, e se eu não me engano, tem 10 anos para pôr em prática. E o que eu participei de diversas audiências, manifestação. E, inclusive, o último evento que eu participei relacionado ao pedágio foi a devolutiva do governo do estado, foi na SIC Caxias. Estive eu e meu colega vereador Gilberto Amarante, que também tem trabalhado muito essa temática, um grande parceiro nessa discussão, nesse debate. E foi frustrante, porque eles apontaram algumas coisas, deixaram muitas coisas que a gente solicitou fora, nós, enquanto município, a Secretaria de Planejamento, através da secretária Cristiane Girelli, quero parabenizar ela, um excelente profissional, a gente consegue dialogar de uma forma fenomenal, onde que apresentamos diversos pontos, diversas sugestões. Só o grande X da questão, que eles já vieram com o modelo mais caro da tarifa. E os dois principais pontos, o governo não está emitindo e nós esperávamos. Não cedeu, né? Por enquanto, não. Antes daquele encontro, eu estive na Assembleia Legislativa, encontrei o deputado Elton Weber. Foi fazer um panelaço em Porto Alegre, né? Fomos lá gritar, lá na frente do Palácio, se precisar, vamos de novo. Inclusive, conversando com alguns deputados aqui da região, estava muito grande a aceitação e o conformismo, vamos dizer assim, que o governo do estado recuaria, principalmente com a outorga e com o deságio. O que é a outorga, que todo mundo fala? Outorga, meio que o Estado botou uma multa para ficar com uma parte do recurso que vai entrar. Por conta disso, carece a tarifa. Aumenta a tarifa. E o deságio é a forma que estabelece aquele desconto. Então, hoje está previsto no máximo até 25%. Tu tira a outorga, tu libera essa trava do desconto, pode chegar a 50% a 60%, como aconteceu lá em Santa Maria. Que quem ganhou a concessão foi um grupo espanhol, se não me engano agora, e onde que vai ser pedagiado lá, não tem volta também, a lei já estava lá, mas que vai ficar uma tarifa um pouco mais justa, uma tarifa mais honesta para a população, porque o custo está muito alto, está difícil. Bom, lhe deixo com as palavras finais, 1 minuto e meio, 2 as considerações finais, que mais o vereador gostaria de colocar, por favor, ao mesmo tempo em que agradeço pela presença nos estúdios. Leandro, eu quero enfatizar, te agradecer efusivamente por toda vez que tu está sempre à disposição nossa, da comunidade. Esteve também cobrindo o painel da economia criativa, tu tem feito um trabalho brilhantíssimo pela comunidade, com muito esforço. Quero te agradecer, tu precisa ter esse reconhecimento porque tu faz, pelo espaço que tu nos dá, que tu nos leva mensagens, tu nos levas para a tela do celular das pessoas, para a TV. E eu quero dizer para a nossa população que, claro, hoje o meu tom talvez ele não esteja um pouco tão alto como é costume e talvez o meu semblante não seja aquele mais disposto, mais espontâneo, porque sim, a notícia do veto mexeu muito comigo, eu fiquei bem chocado, a gente não espera isso. E quando a gente fala em proposta, em fazer diferente, então é a metodologia que eu adotei e que eu vou continuar seguindo ao longo do mandato. E eu quero mais uma vez agradecer a todos os 642 votos, a cada cidadão, cidadã que a gente conversa, quando a gente vai no gabinete móvel, que a gente vai para a rua, cada mesmo bairro, onde que nós conversamos e olhamos no olho das pessoas e as pessoas não acreditam que o político está lá. Então tenho toda uma descrença, então eu quero aos poucos trabalhar com essa ruptura, a minha parte eu estou fazendo e vamos trabalhar para o interesse público. O projeto é bom, não importa se é o Pedro, o Paulo, o João ou a Maria. Tem um ditado de um filósofo chinês, eu não lembro agora precisamente o nome dele,
Mas quando a gente fala, tem que lembrar, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. E a política, sim, tem que fazer acontecer. Desculpas, já tem demais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgart, foi nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra. Chegamos ao final da entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. Importante que a gente continue se protegendo. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar.